Muito boa tarde. Vamos então iniciar o nosso painel de o futuro da mobilidade. Vamos procurar com os convidados que aqui temos fazer um pouco uma súmula com visão para a frente do que foi este dia, em que tratamos dos temas associados à mobilidade com pontos de vista automáticos. Vamos tentar baralhar um pouco aqui a conversa e, para 2 ou 3 temas de discussão, ter uma visão diferente. Portanto, comigo estão o João Paulo Cabecinha, da PT, o Joaquim Santos, da Ericsson, o Luís Peixe, da Microsoft Mobile Devices, portanto, Nokia para nós comuns mortais, o Manuel Soares, da Vodafone, e o Miguel Duarte Fernandes, do PayPal. E vamos tentar, durante os próximos 60 minutos, agora um pouco menos, fazer uma tentativa de prospecção futura sobre o que é o mobile, em 2 grandes blocos. Um primeiro associado aos impactos que cada uma destas empresas na sua atividade vê do que está a acontecer em termos de mobilidade, e outro também perceber dos seus clientes, que representam grande parte quer da economia, quer de nós, consumidores, o que se vê como sendo os próprios pontos de impacto da mobilidade. Em forma de começo, eu vou passar apenas 3 ou 4 pontos sobre um estudo recente, realizado em março deste ano, 2014, da Accenture, onde foram questionadas pessoas do board das empresas do Fortune 500 o que é que a mobilidade queria dizer para essas empresas. E, basicamente, partilhando com a audiência 4 conclusões. A primeira é que para mais de 75% dessas empresas a mobilidade era um alvo de investimento estratégico. Okay? Dessas, 45% dessas empresas havia um responsável ao nível do board pelo tema da mobilidade. Portanto, havia uma estratégia de mobilidade com discussão a nível de board e com envolvimento, supõe-se, do CEO. Que os grandes desafios associados à mobilidade tinham a ver não com a tecnologia, não com o aparecimento de novas ideias, mas sim de como se geria a mobilidade face ao ecossistema já existente de performance e de processos numa organização. E, portanto, como é que se conjugava a nova realidade com uma realidade já existente. E depois, claramente, que há quem esteja mais à frente e quem esteja mais atrás. E, portanto, há claramente aqui também já líderes e empresas que estão mais próximas do retorno sobre investimentos e sobre uma estratégia de mobilidade. É justo perguntar-se, e então, mas esses investimentos estratégicos aconteciam em que áreas? Identificam-se 4 áreas claras, algumas das quais já bastante debatidas hoje durante o dia. Machine to machine, os pagamentos móveis, o customer service e a transformação de modelos de negócio de venda em modelos de negócio de serviço. Okay? E era um pouco, considerando isto, que eu passava aqui aos meus colegas de painel com a seguinte questão. Vêem na atividade das vossas empresas hoje e junto dos vossos clientes alguma reflexão destas tendências ou destes fenómenos? Se calhar começava pelo João Paulo. Ok. Muito boa tarde. Antes de mais, muito obrigado à PDC por nos ter convidado para estar aqui. É com muito gosto que aqui estou. E a minha ideia é partilhar convosco de uma forma muito informal algumas ideias, alguns conceitos, esperando que com isso também suscite aqui alguma discussão, alguma controvérsia para nós termos aqui, de facto, algum debate. Portanto, se calhar até vou extremar aqui alguns tópicos para provocar um bocadinho, tanto aqui os meus colegas e cada um de vós. Estas tendências nós constatamos-las e estão presentes nas interações que nós temos hoje com os nossos clientes empresariais. E, de facto, eu talvez organizasse aquilo que nós vemos em três linhas, mais uma,
trazer aqui sempre o mais um, que também foi um tema que nos ficou, não é? Fazemos sempre mais um. E o primeiro, e talvez mais tradicional, é as empresas procurarem não deixar que o espaço físico dos seus escritórios, dos seus espaços comerciais, seja o limite da sua capacidade de atuar. Cada vez mais procuram que os seus colaboradores possam interagir com os sistemas da empresa, estar plenamente operativos fora dos limites físicos do seu escritório. E também fazer com que a empresa... Peço desculpa, estamos sempre acessíveis, de facto. Mas agora exato, é o impacto e a intrusão do móvel. Mas, dizia eu, portanto, procurar também que a empresa tenha esta presença, eu diria, contínua, sempre que ultrapassa as fronteiras do escritório. E esta é uma tendência que estamos até a ver já próximo a caminhar para uma maturidade. Cada vez mais apps, cada vez mais presenças com sites que já são transacionais, não são apenas meros sites informacionais. Portanto, isto já começa a consolidar-se. Um outro aspecto que também se verifica é toda a construção do novo modelo de negócio que fica viabilizado pelas ferramentas de mobilidade. Entregas de serviço, experiências de clientes que não eram possíveis sem estas ferramentas, que agora passam a ser possíveis. E aqui vemos até disrupção em muitos setores. É algo que hoje preocupa os decisores, os nossos clientes, porque veem que podem ficar com o seu modelo de negócio comprometido, outros que procuram reinventar-se com base nestas tecnologias e, portanto, é também uma área que com cada vez mais frequência, vemos questionarem-nos sobre, procurando ajuda para refletir. Uma outra dimensão que está também ligada a esta é o facto de nós não termos hoje já só a possibilidade de ligar pessoas, estamos a ligar dispositivos. Esta realidade também permite novos modelos de negócio, novas oportunidades e verificamos também aqui uma rápida incursão do móvel ou das tecnologias móveis nesta área. Finalmente, naquilo que tem mais impacto às pessoas de tecnologia, estas evoluções colocam desafios muito grandes. Desde logo porque aquilo que é a disponibilidade das redes e da conectividade passa a ser um tema muito crítico. Discutíamos há pouco, quando aqui no café falávamos na utilização do Wi-Fi versus o móvel, digo mesmo versus o fixo, é um tema que hoje está debaixo de uma pressão muito grande, porque se procura uma utilização seamless, como autenticação única, cada vez mais com handover, falávamos neste tema, porque os utilizadores querem ter acesso, conectividade, independentemente da tecnologia que está por trás, com a qualidade e a disponibilidade que hoje a experiência de muitos serviços que já têm no consumo lhes coloca. E, portanto, isso traz desafios grandes, até às vezes mais, eu diria, do que o débito. Talvez o débito não seja o tema tão crítico, é mais esta utilização da autenticação única, de handover, que provoca que tenha aqui proporciona uma experiência de grande qualidade. E terminava talvez aqui este primeiro comentário com o tema da usabilidade. Usabilidade é hoje uma questão absolutamente crítica e determinante no sucesso da utilização destas tecnologias. E talvez seja o desafio mais relevante. Falávamos aqui na utilização dos pagamentos em 3 passos, na facilidade de comprar, aceder à informação de uma forma muito intuitiva. Se tivesse que destacar um aspecto, talvez destacasse este. Mais do que tecnologia, mais do que uma performance extraordinária no débito,
ou de capacidade de processamento do dispositivo que temos na mão. Hoje o tema da usabilidade é um tema central que também já ocupa a agenda dos nossos clientes e para os quais nós temos procurado encontrar com eles soluções. Okay. Portanto, diria, enfim, é assim que estamos a ver um pouco esta evolução. Joaquim, no caso da Ericsson, suponho que este tema da tecnologia acaba aqui por ser mais prevalecente. Claro, pronto, nós, e primeiro que tudo, agradecer também à PTC o convite que nos foi enviado. É sempre com grande gosto que estamos aqui, ainda para mais num tema como este, que temos que acreditar, e como líderes mundiais na área móvel, só temos que acreditar que há futuro e que com certeza que vai haver futuro. Os nossos clientes não são propriamente os clientes finais, nós próprios, mas são os operadores, e se calhar aqui temos uma visão ou uma aproximação um pouco diferente. É lógico que tudo aquilo que nós fazemos, tentamos fazer de forma que os nossos clientes, os operadores, possam dar um serviço melhor, mais eficaz, mais eficiente aos clientes finais. E se calhar aqui começava um pouco por mostrar o que é a visão da Ericsson, que nós, portanto, debatemos muito a visão de uma sociedade em rede. E esta sociedade em rede não é mais do que tudo o que pode beneficiar de estar ligado, um dia vai estar ligado. Já há um bom par de anos falamos que em 2020 vão existir cerca de 50 mil milhões de dispositivos ligados. Mais do que o número que pode estar certo ou mais certo ou mais errado, é aquilo que vai permitir fazer. E o que nós queremos é que, sobretudo, essa evolução vai se basear em redes de banda larga, vai se basear em mobilidade. Um dos hot topic trends que nós vemos para este ano é precisamente a mobilidade, é a internet móvel em qualquer lugar, em qualquer sítio. Portanto, isto é só uma consolidação daquilo que nós estamos a ver. Outro facto para fazer o ênfase desta mobilidade é que vemos que play, stop, resume elsewhere, ou seja, queremos fazer tudo o que queremos de qualquer forma, em qualquer lugar, da forma que nos melhor apetecer. No que respeita à evolução das redes móveis, aqui se calhar mencionar um pouco o nosso estudo que fazemos anualmente, que é o nosso Mobility Report, e que foi agora lançado em junho, e que vem não mais do que confirmar que efetivamente há futuro para tudo isto. Pode não ser se calhar, e aqui temos que ver um pouco a geografia onde estamos, pode não estar totalmente adequada a Portugal, porque Portugal é um mercado que é maduro, faz parte da Europa, onde temos uma penetração de cerca de 140%, face a uma média mundial de 93%, portanto estamos bem acima dessa média, mas há aqui números que são interessantes de partilhar. Por exemplo, só um dado relevante, assim, todo o tráfego que foi gerado em redes móveis no primeiro trimestre de 2014 ultrapassou todo o tráfego anual de 2011. Estamos só a falar de há 3 anos atrás, portanto estamos a ver que o crescimento de tráfego é enorme e vemos que cresce a uma taxa de pelo menos 10 vezes, incrementa 10 vezes a cada ano que vai passando. Vai aumentar 10 vezes até o ano de 2020. Outro exemplo é que também aumentou isto para provar esta tendência. No último ano, que é um de 2013 a que é um de 2014, aumentou 65%. O número de smartphones que foi vendido em Q1 de 2014 aumentou 65% também, comparativamente ao mesmo período do outro ano. E algo que, se calhar, para nós é um dos dados mais surpreendentes, porque se calhar não estávamos à espera que fosse acontecer tão rapidamente, é que o número de subscrições móveis vai já ultrapassar a população mundial em 2015. Ou seja, isto tudo mostra que, efetivamente, estamos a caminhar para uma mobilidade, que a mobilidade está aí. Como o João Paulo falou, se calhar uma das coisas não é tão importante a largura de banda, porque para nós, se calhar, estamos neste setor, conseguimos perceber o que é um bit, o que é um byte, mas, digamos, para o comum dos mortais, a noção do que é o tráfego, do que é 1 mega ou 10 megas ou 100 megas, para eles, se calhar, não lhes importa muito. No fundo, o que eles querem, e essa também é a nossa visão, é a qualidade de experiência. E se tivermos aqui essa qualidade de experiência, acabamos por ir ao encontro de todo o resto. Porque se houver uma boa qualidade de experiência, todas as aplicações, todos os modelos de negócio que são postos à disponibilidade do utilizador final, independentemente, ou neste caso, sobretudo, se for feito da parte da rede móvel, com certeza que estamos a potenciar o seu uso e o desenvolvimento do respectivo setor. Isto aqui também para mostrar que no nosso survey, no nosso Mobility Report, mostra precisamente que a qualidade de experiência do utilizador tem uma importância 2 vezes superior a qualquer plano tarifário que os próprios operadores possam ver. Isto porque nós
fomos habituados a queremos o nosso conteúdo rápido, o mais rápido já no momento seguinte, independentemente de ser um SMS, de ser um WhatsApp ou de ser um vídeo com não sei quantos, megas. E aqui também é importante de partilhar que 4 segundos depois de acedermos a um conteúdo, se não tivermos esse conteúdo, 25% de nós abandona o site e 50% de nós abandona o site se ao fim de 10 segundos não tivermos acesso ao conteúdo que queremos. Portanto, isto só para enfatizar que, efetivamente, qualidade ou a experiência de utilização é fundamental e mobilidade está aí. Posso desenvolver um pouco mais à frente alguns outros tópicos, certo, mas para já ficavam por aqui. Certo. Luís, falávamos aqui um pouco também, e o Joaquim estava a mencionar, que os smartphones são parte deste enablement da explosão da mobilidade. Há bocadinho, antes da sessão, estava-me a comentar também que a sua perspectiva naturalmente seria muito mais sobre como é que o que os consumidores estão a fazer e estão a exigir em termos de devices, nomeadamente está a implicar todo este desenvolvimento da mobilidade. Portanto, acho que o desafio era elaborar um pouco mais sobre este ângulo. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. De facto, eu vou tentar trazer aqui uma perspectiva mais de consumo a este debate. Ainda assim, eu acho que a fronteira não está bem delineada. Eu acho que uma coisa influencia a outra. Eu, pessoalmente, sou da opinião de que, neste momento, os grandes drivers vêm um bocadinho da área de consumo para o empresarial. Obviamente que o empresarial tem as suas especificidades e tem que ser garantidas, mas eu acho que aquilo que se usa num contexto pessoal é muito relevante para a decisão que depois também é tomada no ambiente empresarial. Aquilo que nós vemos, ou aquilo que nós temos como visão, é um mundo que não será uma visão assim tão distante, em que o contexto móvel é o principal contexto de utilização. E achamos que, nesta perspectiva, é muito importante ter um conjunto de serviços cloud que suportem esta utilização em contexto móvel. Nós, obviamente, Microsoft, trabalhamos muito neste sentido. Nós temos as soluções em termos de produtos, temos o equipamento, temos o hardware, mas a história da Microsoft é muito suportada naquilo que são os serviços e que são os sistemas operativos que suportam depois toda esta utilização e todo este ecossistema em termos de utilização móvel num contexto cloud. Eu gostava só de referir aqui algumas tendências de mercado que nós estamos a ver neste momento, algumas um bocadinho mais futuristas, outras que já são uma realidade hoje. O que nós achamos que vai acontecer muito rapidamente é um conjunto de serviços cloud que vão combater num contexto multiplataforma para serem o serviço preferencial, mas aí disponíveis em todas as plataformas que existem hoje no mercado. Nós hoje estamos numa situação em que há eu diria 2,5 plataformas estabelecidas. Há uma que está em forte crescimento, que é o Windows Phone, aquela que tenho que puxar a brasa à minha sardinha, sendo eu o peixe, obviamente. Mas, na realidade, eu acho que ainda estamos muito na infância daquilo que é a implementação do mercado de smartphones a nível global. É claro que há países que estão num estádio mais avançado do que outros, mas, por exemplo, em Portugal, a nossa estimativa diz que a base instalada de smartphones hoje é de cerca de 35%. Portanto, há muito ainda para percorrer, há muito caminho a trilhar. Acho que a oportunidade é imensa e parece-me que esta batalha, que nós no lançamento também falávamos um bocadinho de qual é que será o sistema operativo que vai prevalecer, ainda está para ser decidida, porque há aqui muitas oportunidades. Depois, há aqui outro pormenor que eu acho que é relevante, e que é uma tendência que nós também estamos a ver hoje, que é o facto de as pessoas, no seu dia-a-dia, interagirem com um grande número de interfaces diferentes. Os vários equipamentos com que as pessoas interagem, há ali uma grande diversidade em termos de experiência de utilização, em termos da forma como interagimos, e aqui há um esforço grande dos fabricantes. Não sei se isto no final do dia vai resultar ou não, mas há um esforço muito forte dos fabricantes de criar aqui uma experiência mais ou menos unificada e que seja familiar para o utilizador, esteja num ambiente empresarial, esteja num ambiente de casa, esteja a interagir com a TV, esteja a interagir com a consola de jogos, com o smartphone, com o PC, com o tablet, etc. Depois há aqui outro tema que eu acho que é importante e que é relevante muito num contexto de consumo e que diz muito respeito àquilo que é o modelo de negócio hoje de um fabricante puro e duro de telemóveis, que é alguma mudança do paradigma de onde é que se vai buscar o dinheiro.
Nós hoje, um fabricante puro e duro de hardware, obviamente faz dinheiro com base na margem que gera na venda do seu equipamento. Mas hoje começamos a ver tendências em que a margem é gerada não na venda do produto, mas na venda do serviço cuja utilização do produto vai gerar. Temos alguns exemplos, que é o caso da Amazon, com o lançamento dos equipamentos que tem feito, e acho que esta é uma tendência que nós temos que olhar com muito cuidado, perceber se ela vai ou não prevalecer, e isto pode mudar aqui um bocadinho o paradigma daquilo que é o modelo de negócios dos equipamentos móveis. Depois, há aqui outro fator, outra tendência, e aqui é um aspecto muito forte de inovação, que é todo o novo tipo de equipamentos que estão a surgir. Nós hoje, durante a manhã, já se falou muito de tudo o que são equipamentos, os wearables, tudo o que são os acessórios que estão a vir para o mercado, mas também em termos dos equipamentos móveis per si, começamos a assistir aos ecrãs curvos, temos os ecrãs flexíveis, na realidade não é só o ecrã, é todo o equipamento que é flexível. Portanto, a inovação nesta tecnologia, ou nesta indústria, não para, ela vai continuar a puxar pelo consumo. É claro que no final do dia será o mercado a decidir, mas se não houver este push do lado da indústria, esta inovação permanente, eu acho que o mercado no final do dia não tem nada para decidir. Portanto, isto é importante e acho que ainda está para perceber o que é que vai prevalecer. E depois há aqui outra tendência, não ainda uma tendência, é mais algo no nosso imaginário, se bem que já há alguns exemplos disto, que são os equipamentos modulares. E só como exemplo, houve um telemóvel conceptual que foi apresentado na Dinamarca, que era um produto em que eu comprava o telemóvel em módulos. Eu quero um telemóvel com um processador X, tenho um módulo X, quero um telemóvel que tem uma câmera Y, então há um módulo para a câmera. O meu telemóvel tem que ter um display com dimensão Z, então há outro módulo. E isto é uma tendência engraçada, não sei se vai ou não prevalecer, mas que é algo que eu acho que também é interessante nós olharmos. O que nós vemos hoje é que, e isto é o que está a acontecer neste momento, é que há vários drivers para o processo decisional do consumidor quando está a escolher um sistema operativo ou um equipamento móvel. Há vários elementos, mas eu acho que neste momento há três que se destacam, sendo que o primeiro é o preço. Obviamente que o preço é muito importante e nós vemos que hoje estamos no mercado de substituição, estamos no mercado em que o crescimento está a ser feito nos segmentos médios e segmentos baixos, em que as pessoas estão a substituir o feature phone pelo smartphone, e aí obviamente que o preço tem um impacto muito grande. Há a questão do display, acho que o display é um fator muito importante no processo decisional, e finalmente, eu aqui já não falo na questão do sistema operativo, porque eu acho que eles no final do dia quase todos fazem a mesma coisa. Há a questão também da câmara, que eu acho que continua a ser um tema importante no momento da decisão. Ok, muito obrigado. Manuel, do ponto de vista de quem gera ou é responsável de um centro de demonstração de soluções empresariais, como é que vê cada vez mais as solicitações dos seus clientes relativamente à mobilidade? Bom, antes de mais, queria, em nome da Vodafone, agradecer a gentileza do convite. É sempre um gosto termos a oportunidade de ter a possibilidade de apresentar as grandes linhas de orientação da nossa empresa e aquilo que pensamos em relação ao assunto. De facto, eu com as funções que tenho tido, digamos que o gosto de poder ter contacto direto com clientes nossos e perceber o que é que de facto é relevante no segmento empresarial. Verificamos que as necessidades de uma ainda melhor cobertura de rede e de uma melhor performance de rede continuam a ser um facto. E a Vodafone, obviamente, tem dentro dos seus planos uma continuação do reforço da sua cobertura, não apenas a nível macro, mas também a nível micro. E hoje começam a aparecer soluções que permitem fazer uma microcobertura e uma cobertura dedicada para cada cliente e permitem, portanto, melhorar a experiência de utilização a um nível que não era possível até aqui.
A cobertura nas redes começou por ser feita com estações macro, depois apareceram microestações e hoje há aquilo a que chamamos femtocélulas. O nome comercial para nós é o chamado Sinal Max e são soluções que permitem fazer uma cobertura de um escritório, de uma fábrica, de uma empresa, independentemente da dimensão. Embora se pudesse pensar que as redes estão saturadas, continua a haver necessidade de prestarmos atenção a estes setores e a melhoria da experiência dos nossos clientes passa um pouco também por aqui. E, por outro lado, aparecem cada vez mais necessidades de soluções que privilegiem a convergência entre o fixo e o móvel, que permitam soluções de mobilidade total, dentro e fora da empresa, como o meu colega João Paulo Cabecinha referiu, e que permitam, por conseguinte, ter uma experiência em que a empresa sai fora das fronteiras do escritório e funciona à escala do território nacional e, cada vez mais, mesmo fora das fronteiras do país, porque com a internacionalização das empresas portuguesas, os profissionais precisam de ter acesso aos serviços que têm no país quando estão em roaming. E esta é uma área que ainda não está suficientemente explorada, mas vemos que virá a ter uma relevância cada vez maior em anos futuros. Eu penso que a Vodafone terá condições para explorar ainda mais do que hoje esta vertente e dar a empresas que operam no mundo o ambiente da empresa em qualquer sítio onde se encontram. E, obviamente, muito mais hoje do que há 2 anos, aparecem cada vez mais necessidades específicas de soluções que passam por aquilo a que convencionamos chamar machine to machine. Soluções de sensores de um tipo A ou de um tipo B, todas elas alojadas sobre a nossa rede, recorrendo a aplicações que são desenvolvidas por parceiros e que permitem dar uma experiência de utilização que já não se encaixa dentro daquilo que era tradicional para as redes móveis, que era fundamentalmente falar ao telefone e fazer sessões de download de dados. Os exemplos são enormes, desde a coisa mais básica que consiste em passar os dados de... eu vou dar este exemplo, parece anedótico, mas existe. Passar a indicação de se o rato comeu ou não o queijo numa determinada ratoeira sem ter necessidade de ir ao sítio, e temos dentro do grupo uma experiência destas, até soluções de telemedicina que permitem fazer a passagem de informações de um sensor, de um pacemaker ou de um outro instrumento médico para um centro de supervisão em tempo real. Os exemplos têm-se vindo a multiplicar. Não queria deixar de fora o caso dos pagamentos. O último serviço que lançámos chama-se precisamente Fatura na Hora e é uma solução de pagamento em mobilidade acoplada com a emissão de uma fatura de acordo com os requisitos legais, e é uma área em que nós vemos que há, de facto, desenvolvimentos enormes. Aliás, o meu colega da Ericsson referiu o facto relevantíssimo de que o número de subscrições móveis já atingiu a dimensão da população mundial, e com certeza que os presentes terão em mente que, quando se fala na internet das coisas, os números de que se falam ultrapassam largas vezes a população mundial. E nós estamos a ver isso acontecer. Provavelmente não tão depressa como alguns estudos recentes indicavam, mas de facto a taxa de crescimento é grande. É uma das áreas em que nós estamos a apostar muito forte e penso que vamos ver desenvolvimentos a curto prazo. Eu provavelmente ficava por aqui agora para dar espaço a outros participantes. Obrigado. Certo. Obrigado. Miguel, pegando na deixa dos pagamentos, PayPal nós associamos sempre a pagamentos. No entanto, independentemente disso, há pouco, quando estávamos na preparação, o Miguel estava a falar de um conjunto de temas que eu acho que são relevantes e com o qual eu, pelo menos, retive e que tem muito a ver com a experiência de cliente e como isso acaba por ser fundamental para o desenvolvimento da adoção de temas de mobilidade. Portanto, o meu desafio seria falar um pouco mais sobre esses temas. Desenvolvo a partir daí. Vou andar um bocadinho para trás. 15 anos atrás, quando ainda não se falava em clouds e wallets, etc., quando surgiu o eBay, o grande motor de e-commerce mundial, surgiu uma grande necessidade, que era a necessidade de
garantir toda a segurança no processo de compra do comércio mundial. De alguns jovens engenheiros do leste acaba por nascer uma solução através da criação de uma entidade que asseguraria toda a segurança na transação sem que houvesse partilha de dados financeiros. Portanto, a partir daí o PayPal surgiu dessa necessidade e teve tanto sucesso que ao fim de 3 anos o grupo eBay acabou por comprar. Porquê? Porque os compradores e vendedores do eBay, apesar de terem outros métodos de pagamento, optavam sempre pelo PayPal. Portanto, tanto cresceu que acabou por ser comprado pela agora o eBay, que acaba por ser os donos. O eBay Inc. grupo que é dono do PayPal. E, portanto, o PayPal sempre se regeu por esse princípio, do princípio de facilidade, simplicidade e segurança. E quando no princípio estávamos aqui a falar de um C2C, que foi no PayPal ganhou grande massa, portanto neste momento é uma companhia global com mais de 150 milhões de clientes consumidores ativos, portanto clientes que confiam no PayPal para guardar as suas informações financeiras e não os partilhar com os comerciantes. A partir deste princípio houve uma evolução os próprios comerciantes começaram a querer ter o PayPal nos seus sites. Eu não estou no eBay, mas sei que vocês têm um grande grupo de clientes que confia no PayPal, e muitos deles só confiam no PayPal para o pagamento online, que começaram a querer ter o PayPal como forma de pagamento. Como é que isto se liga tudo ao mobile? Em primeiro lugar, e sendo este um fórum mobile, é preciso dar alguns dados que são bastante relevantes da explosão que temos estado a sentir em termos mais na minha vertente, dos pagamentos móveis. Ou seja, enquanto que há cerca de 4 anos atrás processávamos 750 milhões de dólares através de dispositivos móveis, portanto tablets e smartphones, em 2011, 2010, 2011, o ano passado processámos 29 bilhões, portanto é um crescimento 100% em relação ao ano anterior, e que é já 15% de todo o nosso volume transacionado em 2013. Quais são os grandes fatores que têm contribuído para esta grande evolução no e-commerce móvel? Em primeiro lugar, o facto de toda a gente viver com o seu... Toda a gente tem um smartphone, tem uma relação muito próxima com ele, portanto não se afasta mais de 40 centímetros. Dizem os estudos que deitam-se com o smartphone ao lado, já não têm despertador, portanto o smartphone já acabou por substituir uma série de dispositivos. E na prática, conjugado com o facto de que os comerciantes acabaram por abrir os olhos a tempo e ver, para lá, isto é uma grandíssima oportunidade que eu tenho de contactar mais vezes de forma mais relevante e de forma totalmente adaptada aos meus consumidores. Portanto, houve uma grande evolução nestes últimos anos dos sites para dispositivos móveis, sejam eles app, sejam eles mobile web, sejam eles o que for. E na prática as peças começaram-se aqui a juntar. O grande desafio para os comerciantes continuam a ser as taxas de conversão, ou seja, é o principal desafio do lado dos comerciantes. Como é que eu consigo... Porque é que eu tenho tanta gente que inicia um processo de compra, que adiciona um produto ao meu carrinho e que eu tanto invisto para fazê-lo chegar ao meu site? Como é que os últimos dados dizem que cerca de 70% das pessoas que adicionam um produto ao carrinho acabam por desistir? E nós perguntamos, nós fazemos estudos com as principais empresas de estudos de mercados, que era North Star, que era Forrester, que era Nielsen, que era uma série delas. E na prática os estudos acabam por ser muito conclusivos, porque quanto mais simples for o método de pagamento, quanto mais segurança adicionar ao cliente, quanto mais seguro ele se sentir, maior serão as taxas de conversão. E, portanto, isto acaba por estar tudo ligado, enquanto o PayPal, de um modo geral, cresceu as vendas, o seu revenue em 30% de um modo geral, de um modo mobile, o crescimento foi de 100%. Portanto, o mobile faz, sem dúvida, parte das nossas vidas.
Tocando um pouco na tecnologia, nós podemos pensar, ok, então e qual é o próximo passo? O próximo passo, falou-se de manhã nos wearable devices e nos dispositivos de autenticação biométrica. Para a maior parte das pessoas, se falarem em autenticação biométrica, todos acham que é uma coisa do futuro, mas na prática, o último telemóvel com que nós fechámos uma grande parceria com a Samsung e demos-lhe uma exclusividade, o último telemóvel Samsung permite pagamentos PayPal com impressão digital. Portanto, neste momento, uma das principais barreiras, que era a complicação de colocar dados num dispositivo móvel, foi neste momento ultrapassado já. Portanto, esta é a evolução e nós trabalhamos muito de perto com os nossos comerciantes e tentamos ter uma parceria. Esta parceria de autenticação biométrica surgiu de uma associação em que o PayPal foi fundador e que neste momento já tem uma série de entidades a trabalhar connosco, em que o objetivo era ter um standard em que qualquer fabricante de dispositivo, qualquer entidade pudesse simplificar aqui, mais uma vez, mais os pagamentos, para além de, ok, o e-mail e password do PayPal já era muito simples, mas porquê que foram? Porque agora temos mais segurança, com a impressão digital única, mais rapidez, e tudo isto há de ter um impacto, uma vez mais, no crescimento e na facilidade do dia-a-dia. Não me quero adiantar muito, não sei quanto tempo tem, mas só para terminar, um dado interessante, e nós, como sempre fomos, nós nascemos há 15 anos no mobile e agora estamos a entrar, portanto, nos Estados Unidos e no Reino Unido temos já soluções offline, em que o cliente não tem sequer que tirar o cartão da carteira, não tem que tirar o telemóvel. Portanto, eu antecipadamente faço o check-in, quando chego ao balcão e quero pagar com PayPal, aparece lá a minha fotografia no ecrã, ele clica e é feita a transação. Na prática, o nosso desafio é agora simplificar o mundo offline. Porquê? O último estudo dizia que uma pessoa, um inglês, perde em média um mês da sua vida em filas para a caixa do supermercado. Isto são dados muito relevantes, ou seja, quem é que quer perder um mês da sua vida na caixa do supermercado quando pode comprar online ou pode, inclusivamente, com o telemóvel, ler os produtos todos, fazer o pagamento e sair? Quer dizer, tudo isto são paradigmas, são inovações que nós estamos a acompanhar bem de perto e trabalhamos bem de perto com os nossos comerciantes e neste caso o mobile era algo que já os tínhamos vindo a evangelizar há uns tempos, porque o PayPal aqui tem um pouco a responsabilidade e a minha responsabilidade no fundo é também dar a mostrar aos comerciantes portugueses aquilo que de muito bom se faz lá fora. Portanto, enquanto em Portugal a taxa de penetração de smartphones são cerca de 30%, em Espanha são 60%, portanto, é muito e estão um bocadinho mais desenvolvidas todas as aplicações e todos esses esquemas que facilitam, no fundo, tudo isto é para simplificar a vida às pessoas e aumentar as vendas aos comerciantes por acréscimo. Obrigado, Miguel. Se calhar passava aqui ao João Paulo com uma pergunta um pouco diferente. Há bocadinho estávamos a falar e o João Paulo perguntou-me, então e as empresas, o tema interno, como é que vemos o mobile agora não na prestação de serviços lá para fora, mas na utilização da eficiência organizacional das empresas. E estávamos a falar, e de facto, assumidamente não era um dos temas-chave, mas acaba por ter uma relevância se ligarmos isto à utilização de devices e à utilização de um conjunto de outras soluções que o próprio Manel há pouco estava a falar, acaba por ter uma relevância importante na transformação de alguns processos e de algumas das nossas atividades enquanto consumidores no dia-a-dia, como empregados nas empresas, essa utilização. Pareceu-me que havia aqui algum trabalho que vocês na PT estariam a fazer e que era um ponto de vista relevante em termos de evolução próxima de soluções mobile e deste mundo da mobilidade. Certo. Não, certamente, acho que sim. Só dar-vos aqui uma nota que eu, normalmente quando falo nestes temas, eu julgo que todos nós temos a percepção de alguns setores, como a área de turismo, transportes, viagens, comércio, eletrónica de consumo, onde todos nós temos a percepção, como utilizadores, que temos um grande desenvolvimento na digitalização destes negócios. Mas, de facto, hoje, para além desses setores, vemos que já há uma larga digitalização dos processos nas empresas. Um estudo recente da Gartner dizia que 58% de todos os processos que suportam a atividade mundial já eram digitais.
Portanto, nós temos aqui uma base de trabalho enorme. Se já estamos num ambiente digital, é óbvio que a evolução para ambientes móveis, desmaterializados, é muito fácil. E sabemos que estes 58% é uma meta que está sempre a crescer e sempre a aumentar. Portanto, temos hoje experiências em setores insuspeitos. Há pouco, quando se falava, o Manuel estava a falar na parte do M2M e dos sensores. Talvez aquilo que tem sido mais surpreendente para nós é a dinâmica de um setor insuspeito como do setor agrícola. Ainda há um par de semanas estávamos também num seminário a conversar com alguém de uma empresa agrícola, uma empresa importante, que dizia que estava aqui em Lisboa a controlar as suas explorações. E como é que fazia? Para além de um conjunto de sensores espalhados por toda a exploração, tinha imagem que lhe permitia detectar causas de problemas como uma praga ou um atascamento de uma daquelas pivôs de rega enormes que hoje existem espalhados para fazer irrigação de campos. Portanto, se pensássemos nisto aqui há 5 anos, dizíamos que isto, enfim, era futurologia, que era uma coisa que havia de vir, mas que nós não tínhamos hoje ainda como uma realidade concreta. De facto, hoje as empresas estão a incorporar esta tecnologia, se calhar até com uma velocidade que surpreende os próprios atores, os próprios operadores, as próprias empresas. Nós pensamos que estes fenómenos ocorrem apenas pontualmente, mas não, de facto, há aqui uma dinâmica que nós temos que dar uma resposta, suportar e apoiar. Como é que temos vindo a fazer isso? E julgo que aqui, enfim, temos aqui muita gente que está muito implicada diretamente no setor, julgo que vale a pena partilhar aqui a nossa visão. Investimento continuado em rede, sem dúvida, é um tema que continua a ser central para nós. Boa notícia aqui para a Ericsson, não é? Vamos ter que continuadamente investir em rede. Planeamento da rede é um tema absolutamente fundamental, cada vez mais complexo, cada vez mais software, cada vez menos hardware, não é? Sabemos disso. Um bom planeamento hoje é uma peça-chave para a experiência de utilização. Plataformas de serviços, nós temos também investido muito na disponibilização de plataformas de serviços que fazem controle, que entregam todas estas serviços de autenticação, que fazem os handovers, que fazem um tratamento primário de dados e abertura destas plataformas com APIs que permitem terceiras partes, outras entidades, integrarem-se neste ecossistema e responderem a necessidades muito concretas que cada um dos setores tem e que empresas em concreto têm. A nossa visão aqui é que, de facto, para sermos bem-sucedidos, temos que ser um excelente parceiro, um parceiro com quem é fácil fazer negócio, com quem empresas de nicho, que entendem muito bem necessidades concretas de uma empresa, podem desenvolver uma app que faz tratamento de dados e integra de forma muito simples com informação nossa de estado, de localização, com conteúdos que nós veiculamos nas nossas redes de forma com qualidade. Portanto, também este aspecto aqui importante é de que pensamos neste novo mundo como um mundo de ecossistema, onde nós queremos ser charneira, mas onde queremos ter abertura e grande facilidade de ligação. Uma outra dimensão que aqui também nos tem preocupado muito é o tema da segurança. Segurança no acesso, segurança no tratamento da informação, segurança no armazenamento da informação que é capturada. Aqui também pensamos que este é um tema que vai estar cada vez mais em cima na agenda e nós temos vindo a investir muito também aqui nas nossas plataformas. Nós temos o nosso Security Operations Center que faz análise, correlação e permite, em contacto novamente com os nossos clientes, uma atuação muito preemptiva relativamente a ataques. Temos que ter a noção de que toda esta informação e toda esta exposição de dispositivos à internet
cria aqui oportunidades para quem quer ter intenções maliciosas. Portanto, temos que ter aqui, de facto, ferramentas que nos permitam gerir estas ameaças de uma forma preemptiva. Outra área onde também temos investido, e acreditamos que é também uma tendência aqui, é em trazer capacidade consultiva. Cada vez mais é importante fazer uma boa análise de necessidades e garantir que a tecnologia é usada na medida, na proporção exata e com as características adequadas àquilo que é a necessidade de cada processo, de cada cliente. Não é mais hoje aceitável para qualquer cliente avançarem com processos de investimento que são, às vezes, significativos e depois não ter os retornos adequados, ou porque não houve uma correta aferição daquilo que era a necessidade, ou porque não foi feita a transformação interna, ou não foi feita a formação, ou não foi feita, no fundo, não foi feita uma correta avaliação, um acompanhamento total, desde a fase de análise, concepção, implementação e utilização. Portanto, essa é também uma área que nós temos vindo a procurar dar aqui resposta, mas que achamos que é uma responsabilidade de todos nós como indústria, para que não se falhe essa expectativa que é muito elevada e que é legítima de todos os nossos clientes de ter aqui benefícios concretos com estes. O Manuel estava ali a concordar com alguns temas, João Paulo. A minha pergunta, se calhar um bocadinho direta, é: estamos aqui é a vossa percepção, e diretamente para o Manuel Soares, que estamos aqui num tipping point de explosão da mobilidade e das conexões móveis para utilização empresarial, ou antevê mais, em termos aqui um bocadinho de futurologia, um crescimento sem ser explosivo, mas crescente? A pergunta pode parecer ter uma resposta simples, mas não creio que seja o caso, porque eu gostaria muito que a resposta fosse positiva. Depende um bocadinho de se estamos a dar a resposta no contexto nacional ou se estamos a pensá-la num âmbito mais alargado. Dentro do grupo há mercados que estão a crescer bastante, porque estão em situação de desenvolvimento menos limitado. A Turquia cresce bastante bem, a África do Sul tem crescido bem também, a Europa tem crescido menos, pelas razões que são conhecidas. Outros mercados fora do grupo, a Coreia tem crescido bastante e tem tirado partido da quarta geração aparentemente como ninguém, e tem inclusive tido uma estratégia de começar a pensar, estabelecer as bases para uma futura quinta geração. Aquilo que vemos no mercado nacional aponta mais para, e nos mercados europeus dentro do grupo, aponta mais para um crescimento gradual, partindo do princípio que a economia europeia vai ter uma recuperação agora nos próximos anos, do que para uma explosão no sentido a que estávamos habituados quando lançámos o móvel. Continuamos a ver as soluções machine to machine crescerem muito em termos de número de conexões, embora o crescimento em termos de receita obviamente não vá acompanhar da mesma forma. Obviamente continuamos a ser uma empresa em que o móvel é fundamental e, dito isto, eu diria que para a Europa e para Portugal vemos um crescimento gradual e esperamos sair da fase recessiva em que temos vivido nos últimos anos. Há partes do mundo em que vamos ver, quem estiver atento à evolução do móvel, picos de desenvolvimento que vão tirar partido de componentes do 4G que nós não temos tido desenvolvido tanto cá. É possível que a liderança europeia que temos tido até aqui que possa estar de alguma maneira em causa. Enfim, é uma postura, espero que o meu microfone parece que ficou mudo. Estão a ouvir bem? Sim, creio que sim. Esperemos que eu esteja a ser pessimista e que a realidade, aqui uma sabotagem me corrija. Muito bem. Joaquim, como é que vocês veem no âmbito, vendo mais do ponto de vista de tecnologia, estas necessidades futuras de evolução das redes móveis? Sei que há pouco falou um bocadinho da penetração atual, mas perspectivando agora, e sendo o título deste painel o futuro, brevemente assim, só 3 ou 4 linhas, qual é a vossa perspectiva do que é que vai acontecer no futuro?
isto tem sido sempre em evolução. Se nós pensarmos um pouco e fazendo aqui um pouco de história, levámos cerca de 100 anos a ligar 1.000 milhões de lugares a nível mundial, falava-se era uma ligação fixa. Levámos 25 anos a ligar 5.000 milhões de pessoas, quando entramos na era móvel, e vamos agora, em menos de 10 anos, que já é menos esse tempo que falta até 2020, estar 50.000 milhões de dispositivos ligados. A evolução está sempre a acontecer. Ainda agora, esta semana, a Ericsson também anunciou já testes da 5ª geração, em que mostramos em ambiente de laboratório com pré-standards, em que fazemos parte dos fóruns, em que acabamos por, no fim do dia, influenciá-los. Fizemos demonstrações a 5 gigabits por segundo, ou seja, quase que dizem que até parece que é uma ligação a fibra. Isto só para mostrar que é lógico que cada realidade é uma realidade diferente, não é? E a Europa cresce a um passo diferente do que cresce uma China, uma Indonésia, uma Índia, não é? Aí também foi um ponto que não focámos aqui. Se calhar a parte móvel pode ser vista também como potenciadora da diminuição daquilo que nós chamamos o digital divide. Porque, por exemplo, na Índia, o que acontece o acesso é praticamente feito por móvel, enquanto isso não é a realidade nos países como Portugal e mais desenvolvido. Nós o que vemos é assim, o móvel vai continuar a crescer, sem dúvida, o tráfego vai continuar a crescer. Falámos aqui também já em cloud e em virtualização. A Ericsson, é lógico, está posicionada nessa área. Começa a ter soluções em que vamos virtualizar o nosso próprio hardware. Portanto, vamos ter aplicações, quer de operador, quer outro tipo de aplicações, não só a correr no nosso hardware, porque acaba com o tempo quase se tornar uma commodity, mas também permitir que as nossas aplicações corram em servidores standard, normalmente chamados de COTS. Ou seja, no fundo, queremos virtualizar a rede, temos quase a nossa rede, como o que temos hoje um Android ou um Google ou ter um iOS, em que, independentemente de quem é o fabricante, qual é o hardware, qualquer um pode construir aplicações que corram sobre isso, no fundo virtualizar através de APIs. Mas a nossa visão de rede é uma rede que nós chamamos que é uma rede baseada em 4 S's do inglês, que é o Smart, o Simple, o Scalable e o Superior Performance. Portanto, em termos de performance, eu já falei aqui, qualidade de experiência do utilizador final, e depois as redes têm que estar preparadas para, de uma forma quase imediata, reagirem ao que é as necessidades do mercado. Não nos podemos dar mais ao luxo como tínhamos no passado, quando um operador lançava uma aplicação ou um serviço, que alguém que quisesse reagir era um tempo infinito, porque quase tinha que construir uma rede verticalmente para lançar esse serviço. Falamos em redes que têm que ser inteligentes, precisamente para serem capazes de reagir ao novo tipo de acessos. Falamos em Wi-Fi, falamos em 2G, 3G, 4G, 5G, outro tipo de acesso que possa aparecer. Por um lado, têm que ser agnósticas ao tipo de acesso, mas, por outro lado, têm que saber exatamente que tipo de acesso é que está a haver para conseguirem dar o tratamento adequado. Falámos aqui também, na parte, quando estávamos a preparar aqui a sessão, que o Wi-Fi. Pronto, o Wi-Fi é visto como um complemento às redes móveis, mas hoje em dia, na maior parte dos operadores, não há ainda os mecanismos que permitam identificar se o Joaquim, o João Paulo ou o Manuel, quando passam a aceder através das redes Wi-Fi, se é efetivamente o mesmo Joaquim, o mesmo João ou o mesmo Manuel. Portanto, há mecanismos de rede que nós temos que possam, de uma forma inequívoca, tratar como o mesmo, ou seja, o operador perceber que se trata do mesmo indivíduo, e a partir daí é lógico que a oferta que podem pôr cá fora é completamente diferente. Falamos em redes escaláveis, porque falámos aqui em todos os dispositivos, falámos nos 50 mil milhões, falámos nos wearables, mas também não nos podemos esquecer, isto não só em termos de tráfego, mas também em termos de sinalização de rede. Cada vez que nós clicamos no ecrã dos nossos telefones, na maior parte dos casos estamos a gerar sinalização de rede, e os operadores têm que estar preparados para esse crescimento, quer conjuntural ou mesmo estrutural. E é lógico simples, porque quando fazemos novas soluções, se não pensarmos em simplicidades, e ao fim do dia o que nos faz mover é o dinheiro, é o famoso OPEX, temos que tentar pôr soluções que possam ser mais eficientes, que possam ser mais fáceis de operar. E um pouco a alto nível, isto é a nossa visão da evolução das redes. Ok, muito obrigado. Miguel, uma pergunta agora para si. Há pouco estávamos a falar de tudo o que falámos agora em termos de evolução próxima aponta para caminhos de disrupção. Há pouco falávamos num conjunto de disrupções que já aconteceram no passado. O que é que do vosso lado vem como sendo as disrupções que estão aí a acontecer, sempre dentro neste caminho da futurologia?
Correto. Nós, aquilo que temos vindo a assistir de mais diferente, não são coisas que aparecem de um dia para o outro. São novas... Nós somos um pouco agnósticos da tecnologia, dos devices, de tudo o que está à volta. A nossa gênese o nosso objetivo é ser uma carteira digital agnóstica de device, rede, seja NFC, Wi-Fi, seja beacon, seja... Para falar, posso, por exemplo, dar-lhe, por exemplo, o beacon, que é low energy Bluetooth, portanto é uma evolução do Bluetooth atual, em que o PayPal está já a trabalhar nessa vertente e que vai permitir, agora falando um pouco no mundo físico, nós estamos muito focados no online e o online é o nosso foco, mas o facto de sermos líderes no online não nos deixa, obriga-nos a correr mais depressa noutros lados. E algumas dos produtos que temos estado a lançar, nomeadamente esse do iBeacon, aquilo que vai permitir é aos comerciantes físicos conseguir ter mais informação do que aquela que têm hoje em dia. Nós hoje centrarmos... Porque há aqui duas diferenças muito grandes numa compra física e numa compra online. Enquanto uma compra física acaba por ser ainda mais simples e mais rápida, eu chego lá, escolho o produto, vou à caixa, pago e venho-me embora, muitas vezes a informação que esse comerciante tem sobre mim é muito pouca ou nula. Portanto, no online é diferente. No online a compra... Que não seja com o PayPal pode ser um bocadinho mais complexa, um registro, um login, etc. Mas os retailers online acabam por ter muito mais informação, muito mais dados sobre aquele cliente, porque conseguem saber de onde é que ele vem, que produtos esteve a ver, qual foi o circuito que ele fez, de que página para que página, onde é que eu o perdi, de onde é que ele veio e para onde é que ele foi. E aquilo que nós estamos... em termos de tecnologia a desenvolver, é deixar de falar em m-commerce, em e-commerce, em commerce físico. Neste momento nós falamos em comércio, porque o omnichannel é uma realidade. E como é que conseguimos, de que forma conseguimos ajudar os comerciantes a identificar aquele cliente, seja no mundo físico, seja através do dispositivo móvel, seja através do web. São uns pequenos devices que podem ser instalados num retailer que tem podem ser colocados, portanto, vamos imaginar uma grande superfície, temos vários beacons espalhados, e esse beacon, aquilo que vai registando, é o circuito que a pessoa fez, em que corredores teve mais tempo, e isto acaba por ser informação muito valiosa, porque claro, sempre, com o próprio consumidor dá o ok a tudo o que é esta análise de dados. O consumidor faz um check-in, porque sabe que quando chegar à loja, o lojista pode dizer: olá Miguel, sei que esteve online a ver aqueles ténis encarnados, temos aqui na loja os iguais em verdes. Portanto, isto aqui, em termos de CRM, toda esta tecnologia acaba por ficar interligada. Deixa de haver o omnicanal, que para nós, nos Estados Unidos e no Reino Unido, acaba por ser já o presente. Portanto, temos já soluções muito boas em termos de omnicanal. É aquilo que eu vejo como um futuro não muito distante para os restantes países da Europa. A tecnologia, seja o iBeacon, seja a tecnologia que for. Nós aquilo que pretendemos é, mais uma vez, facilitar tudo o que é a vida às pessoas que somos nós todos. Todos nós somos consumidores. Ninguém gosta de pagar, não é? O pagar é sempre a parte chata de uma compra. Certo. Portanto, aquilo que nós tentamos é que seja o menos chato possível. Muito bem. A minha última pergunta, acho eu, antes de passar para as perguntas da audiência, ia para o Luís e tentar perceber que... E então, em termos de terminais, claro que o vosso posicionamento é sempre muito mais em termos de terminais de consumo individuais, mas genericamente em termos de terminais, e de manhã e ao longo do dia já se foi falando em algumas evoluções lógicas. Também aqui já mencionámos capacidades biométricas, etc.
como é que vemos essa evolução do vosso lado, ou seja, o que é de esperar que vamos conseguir fazer, ou que nos vão deixar conseguir fazer em termos de mobile, que não passe só pelo software, nem só pelas soluções empresariais, mas passem também pelo device que vamos ter connosco. Eu estava aqui a ouvir os meus colegas de painel e estava a pensar que no final do dia o meu trabalho é pôr nas mãos das pessoas todas estas utilizações maravilhosas que foram aqui faladas. E isto não é fácil. Isto não é fácil. E não é fácil porque, obviamente, cada um é um indivíduo diferente, que gosta de coisas diferentes, tem interesses diferentes. Nós costumamos dizer que one size doesn't fit all, e é verdade. Quer dizer, há várias motivações para a compra e há vários aspectos que levam uma pessoa a comprar um determinado equipamento em detrimento de outro. E esse é o nosso grande desafio, e isto não é só no mercado de consumo, acho que também se aplica um bocadinho ao empresarial, de eu estar a dizer há pouco que aqui a fronteira não é bem definida. O que é que vem em termos de inovação? Bom, vem muita coisa de certeza. Esta indústria está sempre, já disse isto há pouco, está sempre a surpreender-nos com coisas novas, algumas mais disruptivas, outras menos. E o que é interessante nisto é que, às vezes, por muitas previsões que nós façamos e por muitas tendências que analisemos, a maior parte das vezes as surpresas vêm de onde menos esperamos. E uma coisa nós podemos concluir aqui deste painel é que este tema que nós temos aqui, qual é que será o futuro da mobilidade, é que na realidade ninguém sabe, não é? Nós podemos passar aqui horas a falar, mas no final do dia, de certeza que o futuro, ou muito provavelmente o futuro, vai estar um bocadinho ao lado daquilo que nós estamos aqui a falar. Agora, é a nossa função garantir que essa inovação é permanente, é a nossa função garantir que a oferta existe, que a disponibilidade está lá, que as pessoas têm acesso a coisas novas, sempre, e obviamente no final do dia elas vão tomar a sua decisão. Ok. Já está a altura de pararmos. Não. Muito obrigado. Eu passava agora à audiência para o tempo de fazerem algumas questões aos membros do painel, caso seja essa a intenção. Não. Ok, pronto. Assim sendo, creio que podemos encerrar então a nossa sessão e passar para a parte final do dia. Boa tarde. Em nome da ACEP e da APDC, quero agradecer a presença de todos os participantes, dos oradores e dos moderadores, bem como toda a equipa da organização que deram um contributo decisivo para o sucesso desta iniciativa. Para a sessão de encerramento, temos a honra de ter connosco o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Economia, Dr. Leonardo Matias, a quem desde já agradeço a sua presença. Vamos então ouvir o Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu não sei se isto é um bom sinal, chegar um membro do Governo e toda a gente se calar. Eu estava à espera exatamente do contrário, não só da audiência, mas como aqui dos senhores. Mas, enfim, sei que é um fim de tarde, de sol, mas não deixo de querer agradecer não só ao Sr. Vice-Presidente da Direção da Associação de Comércio Eletrónico e Publicidade Interativa, Dr. Rui Marques, também ao meu querido amigo Dr. Manuel Castelo Branco e ao Dr. Pedro Leitão, membros da Direção da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações, e, inevitavelmente, felicitar a iniciativa, tanto à ACEP como à PDC e à Mobile Marketing Association, julgo que queria aproveitar esta minha presença aqui hoje para tentar dar um modesto contributo para a discussão e lançar-vos dois desafios, e irei começar com o primeiro aspecto, de tentar contribuir um pouco para a discussão do tema aqui hoje. Os setores do comércio e serviços evoluíram nos últimos anos de uma forma absolutamente extraordinária no que respeita principalmente à exploração dos novos canais. As lojas físicas abertas ao público não deixaram de existir, mas convivem hoje com outras realidades e outras dinâmicas, e refiro-me inevitavelmente às estratégias e aos meios multicanal,
com o comércio eletrónico pela internet e os dispositivos móveis e as redes sociais. A expansão da economia digital, e aparentemente têm dados mais recentes que foram dados hoje, e o desenvolvimento destes novos canais aos consumidores faz com que a oferta é cada vez mais complexa e coloca cada vez mais desafios, não só aos agentes económicos, mas também aos poderes públicos. E o governo português está, por isso, atento a esta realidade e quer ser um parceiro das associações que representam o setor para que Portugal esteja não só na vanguarda, mas também esteja atento à economia digital, e é uma das razões que eu fiz questão de estar aqui hoje e de agradecer o vosso convite. E, portanto, alargar a base de utilizadores do digital, mas também melhorar o uso da internet, significa termos melhores consumidores e mais informados consumidores. E, para tanto, precisamos de um contexto que ofereça confiança e um contexto que ofereça segurança, em especial no que toca também aos meios de pagamentos e de compras. E recordo que a Comissão Europeia lançou em março de 2010 a Estratégia Europa 2020, ou 2020, que define linhas de ação para preparar a economia da União Europeia para os desafios da próxima década. O objetivo a mais longo prazo da União Europeia consiste em garantir que as empresas e os consumidores podem comprar e vender na internet, como nos seus mercados locais ou nas suas lojas, todos os serviços, todas as informações, e que as formalidades administrativas sejam acessíveis a todos e os conteúdos criativos estejam também em linha. Em simultâneo, a Comissão Europeia também lançou a Agenda Digital para a Europa, constitui uma das 7 iniciativas mais emblemáticas da Estratégia Europa 2020 e que visa definir o importante papel que a utilização das tecnologias de informação e comunicações terão que desempenhar se a Europa quiser ver as suas ambições coroadas de sucesso. O objetivo desta agenda é definir um roteiro que maximize o potencial social e económico das tecnologias de informação, com destaque, sem dúvida nenhuma, para a internet. E pretende-se, com isto, extrair benefícios económicos e sociais sustentáveis de um mercado único digital. Este tema, aliás, com certeza que terão dado atenção, teve bastante destaque no discurso eleitoral de cabeça de lista da Aliança Portugal para o Parlamento Europeu. O Dr. Paulo Rangel tem-se batido muito por este tema e é, de facto, da maior importância para a Europa e com um potencial ainda muito por concretizar. Apresentámos há dias no Ministério da Economia, o Sr. Ministro da Economia e eu próprio, a agenda para a competitividade do comércio, serviços e restauração, que tem, entre outros objetivos, de posicionar os setores de comércio, serviço e restauração, dar condições para que estes setores mais virados para o exterior também liderem e participem no processo da retoma económica. A agenda, que não vou aqui entrar em detalhe, mas tem 36 medidas atribuídas por 5 eixos. E eu queria aqui hoje destacar algumas que julgo que vos dizem respeito. E ainda hoje houve novidades sobre a primeira, a criação do grupo de trabalho para avaliar e promover a utilização de Big Data em Portugal. Ainda hoje a Comissão Europeia falou sobre isso. E, portanto, esta primeira medida, ou uma destas medidas, pretende-se estudar o histórico dos pedidos à Comissão Nacional de Proteção de Dados, avaliar os impactos na economia e na inovação que as decisões têm revelado, e propondo recomendações para promover a utilização legal de dados à inovação. Alguns parceiros com quem e algumas empresas que têm vindo falar ao Ministério da Economia nos dizem que a utilização de Big Data em certos países da União Europeia já é comum e que em Portugal tem tido as maiores das dificuldades, o que não faz muito sentido. E, portanto, tem que haver, mais uma vez, um denominador comum entre nós e os nossos parceiros da União Europeia. Outro dos aspectos que, se calhar, parece um pouco externo, mas que não deixa de ser relevante, desta agenda é a promoção do chamado financiamento colaborativo, o crowdfunding, e eu pessoalmente acredito no financiamento colaborativo, na promoção que tem da inovação, na pesquisa e desenvolvimento e, inevitavelmente,
crescimento económico, criação de emprego, mas uma forma alternativa de se financiar e de se conectar e de captar formas de financiamento. E, portanto, em conjunto com a União Europeia, o Governo irá não só acompanhar o desenvolvimento dos mercados de financiamento coletivo e, portanto, pensá-los no âmbito dos quadros jurídicos nacionais, iremos proceder a uma avaliação regular quanto às necessidades das medidas tomadas pela União Europeia e iremos acompanhar os esforços das empresas, das associações, da indústria para desenvolver normas, quer a nível nacional, quer a nível europeu, de maior transparência e de melhoria das práticas, tendo, obviamente, o objetivo de dar mais transparência aos projetos e aos contribuintes dos projetos, aos participantes em crowdfunding, de forma a garantir a sua proteção e o tratamento adequado em alguma reclamação. O meu primeiro desafio, como eu disse, a agenda é não só os dados da União Europeia e a estratégia da União Europeia seria um primeiro tema de discussão. O segundo tema de discussão seria a agenda para a competitividade de comércio, serviço e restauração, que aliás digo está no portal do Governo, no Ministério da Economia online, não só uma versão em PowerPoint mais resumida em 10 páginas, como também a versão global. Um primeiro desafio era na concretização da presença unificada na internet em aplicações para telemóveis. Criamos o Governo, em colaboração com as entidades e empresas do setor, muitas das quais sei que estão aqui presentes, que aproveito para desafiar, para potenciar a presença digital, internet e telemóvel, e a ligação entre a presença digital e a presença física em pontos de venda das atividades económicas dos setores de comércio, serviços e restauração. E esta parceria e este trabalho que eu peço ao setor, de identificar as necessidades, quais os obstáculos de uma presença digital e criarmos em conjunto um programa para selecionar e apoiar as empresas a uma presença digital que seja transversal, com website, internet e aplicação para telemóveis. Pretendemos duas frentes com esta medida. Numa primeira fase, criar um website na internet e uma aplicação para telemóveis com funcionalidades de base, e numa segunda fase, incluir numa única página de internet uma aplicação de telemóvel unificada, a geolocalização de todas as empresas aderentes a esta iniciativa. Eu julgo que é também, não só por si, mas também importante no ambiente de grande crescimento de turismo em que vivemos em Portugal e para a promoção do comércio de rua, que exista uma fonte de informação que ajude o cidadão, o turista, a identificar um produto ou um serviço que receba indicações e como ir ter um ponto de venda ou um estabelecimento. A maior parte de nós já faz isso em qualquer capital da Europa. Eu vejo com alguma dificuldade isso em Lisboa. O quarto ponto do âmbito da agenda, que eu também vos, de certa forma, desafio, é que vamos proceder à revisão do regime jurídico da publicidade. E queremos adequar o regime jurídico à realidade e aos desafios da economia digital, ao comércio eletrónico e às novas formas de publicidade. Esta proposta será detalhada e será preparada no âmbito da Direção-Geral do Consumidor e será submetida à consulta pública. Pedia-vos que, não em tom de desafio, mas em tom de participação, que nos ajudassem a pensar qual o melhor enquadramento. A Lei da Publicidade tem cerca de 20 anos, teve 13 alterações e parece-nos mais uma manta de retalhos do que propriamente um código. E, por outro lado, não sei até que ponto é que se compadece com a publicidade que é feita online e que, hoje em dia, um filme no YouTube chega a ter 1 milhão de visualizações e é proibido mostrá-lo na televisão. E, portanto, temos que pensar em algum equilíbrio e em algum conceito contemporâneo que tenha a ver com os costumes atuais da nossa sociedade, mas também que tenha a ver com os mecanismos de informação da nossa sociedade. E eu conto com a vossa associação, conto com os presentes para essa discussão
o que é que pensam sobre o tema, que alterações propõem, que medidas consideram, o que é que devíamos retirar, o que é essencial, o que é que estão a ver no setor, o que é que comparações é que há a nível europeu. Nós vamos fazer esse trabalho, mas não o queríamos fazer de uma forma autista, fechados no Ministério, queríamos fazer de uma forma aberta e participada com o setor e com os participantes do setor. E, portanto, em relação a estes dois aspectos, gostaria muito de contar com o vosso apoio, contar com as vossas informações. Ainda nesta senda sublinho que existem muitas outras medidas para o setor da economia digital, no âmbito da agenda, que eu vos pedia que, se quisessem, consultassem, e convido a consultarem o documento no portal do Governo. Considerando a utilização generalizada de equipamentos móveis com a adoção cada vez maior por parte dos consumidores, dos telemóveis inteligentes e dos tablets, a partir dos quais uma ampla gama de produtos, incluindo o conteúdo digital, podem ser adquiridos, é também, no âmbito da defesa do consumidor, para este Governo, manter a atenção sobre o tema da economia digital, como os impactos que terão no momento de viragem económica. O Governo continuará empenhado em criar as condições para que as empresas se afirmem amplamente e que os intervenientes estejam ativos e, graças a uma maior confiança dos consumidores e a uma maior exigência das suas escolhas, possamos estimular o desempenho mais dinâmico e mais inovador das empresas do setor. Queria finalizar para vos deixar uma mensagem de apreço, de agradecimento como cidadão, pela resiliência que as empresas do setor têm tido, pela capacidade de inovação, de criatividade e até, porque não, pela alegria que o setor representa, não só no contexto nacional, mas no contexto internacional também. E não esquecer de nortear os nossos comportamentos por valores éticos que também se prendam com, por um lado, a informação ao consumidor, mas também a garantia e a segurança de que a aquisição de um serviço ou de um produto seja uma aquisição feita em segurança e em tranquilidade. Creio sinceramente que Portugal está a responder, ou está a tentar responder positivamente aos desafios que nos têm colocado, e acho que a consolidação destas várias bases, e especificamente deste setor, é extremamente importante. A todos, muito obrigado, espero que respondam aos nossos desafios e conto com vocês. Muito boa tarde.